Boa noite, estamos aqui na reunião de líderes do MDA. Vamos começar aqui com um texto que nós já vínhamos trabalhando com ele, 2 Timóteo. O último texto que nós vimos foi 2 Timóteo 2,15. Dizia assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Nós tínhamos visto que esse manejo da palavra é como se fosse o uso de uma espada que vai lá no fundo, que vai certeira, que divide certinho, como diz a definição da Bíblia de palavra, né? Que divide juntas e medulas, pensamentos e propósitos do coração, espírito e alma. No nosso último encontro, o que nós fizemos? Nós propusemos algumas questões comuns no meio da congregação, alguma bibliologia, por exemplo, por que eu devo confiar na Bíblia, por que eu sofro, se Deus é bom, por que há sofrimento no mundo, por que o mundo está do jeito que está. E por conta disso, nossos últimos encontros foram os próprios líderes respondendo a essas questões, cada um trazendo a sua resposta. Por que nós fizemos isso? Porque o líder, aquele que é um discipulador, aquele que é um líder de célula, ele precisa estar pronto para responder essas questões, porque elas vão aparecer, não tem como evitar. A pessoa vai chegar e vai te perguntar, mas vem cá, por que a Bíblia é um livro diferente dos outros? Eu li na Super Interessante, eu li não sei aonde, que a Bíblia é um livro normal, como outro qualquer. Por que eu devo empenhar a minha vida nas Escrituras, por exemplo? E essas perguntas acontecem o tempo todo. O que Paulo recomenda aqui? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Você, como líder, você está manejando bem a palavra da verdade? Quando alguém chega para você com uma questão, você dá para ela uma resposta do tipo, eu acho, ou você diz, está escrito, como Jesus respondeu? É uma questão que você precisa estar atento. Então vamos continuar a leitura até o final do livro, até o final do capítulo 2. Diz assim, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 16. Fala assim, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que dele usam passarão em iniquidade ainda maior, impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, dentre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Esses se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, estão pervertendo a fé de alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece aqueles que lhe pertencem. E tem mais: aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Paulo usa essa analogia, né? Ora, numa casa não há somente utensílios de ouro e prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, quais erros? Os erros que ele acabou de falar lá em cima, que é não se envolver nessas conversas, nessas paixões da mocidade, nessas tentações da teologia, de quem estuda, de quem sabe. Ok? Então, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio de honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. E aí ele vai avante, ele diz, foge outro sim das paixões da mocidade. Sempre que eu li esse texto, eu falava, paixões da mocidade, balada, mulherada, orgia, drogas, mas não. Aqui, se você for ver bem, esse texto está inserido dentro de um contexto que fala que, no caso aqui, as paixões da mocidade seria a tentação do jovem pastor de se mostrar muito inteligente, de conseguir vencer um debate, de conseguir falar bem, de parecer aquele que conhece tudo e entrar em determinadas discussões que, segundo Paulo, geravam impiedade ainda maior, eram brigas de palavras, o que nós hoje conhecemos como debates, tá? Então Paulo fala, foge das paixões da mocidade, e aí ele faz a recomendação, né? Segue a justiça, a fé, o amor e a paz
com os que de coração puro invocam o Senhor. E repele questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. E agora eu vou ler o texto que vai ser a nossa reflexão de hoje. Diz assim, verso 24. Ora, é necessário, okay? É imperativo, é urgente, né? Que o servo do Senhor não viva a contender. O que é contender? Brigar, se desentender, se destemperar, se exaltar, brigar, ok? Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser o quê? Brando para com quem? Todos. Brando para com todos. Apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Pode entrar, Flávio. Tome assento, por favor. É 1 Timóteo 2, 24, 25 e 26. Primeira Timóteo 2, 24, 25 e 26. Como a leitura bíblica. 2 Timóteo, ok. Então tá, então se você estava aí no 1 Timóteo, vai ver que não é, né? 2 Timóteo 2, 24, 25 e 26. Vou ler de novo, ok? Diz assim, ó. Ora, é necessário, é imperativo, é fundamental, não é opcional, que o servo do Senhor não viva a contender. Então, o perfil que Paulo monta aqui é de um servo do Senhor que não é nervosinho, que não é estourado, ok? Não é brigão, ok? É necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando. Olha só, deve ser brando. Aí você fala, não, ele deve ser brando para com aquelas pessoas que são razoáveis. Ele deve ser brando com aquele discípulo que é bom. Ele deve ser brando com aquela pessoa que tem consideração, que faz o que se pede, que é... Não, não é, né? Deve ser brando para com todos. Todos. Não somente ser brando, mas ser apto para instruir. Ele tem que saber como instruir. E isso a gente viu ali em cima, né? Quando a gente estava vendo o versículo que começamos, né? Procura apresentar-te a Deus como obreiro, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado, e no final ele diz que maneja bem a palavra da verdade. Então aqui ele fala mais ou menos a mesma coisa, apto para instruir. Não sei se já aconteceu com você, mas eu já vi gente que não sabe, ao invés de dizer, irmão, eu não sei isso, eu tenho que pesquisar, tenho que ver, ele fica nervoso, disfarça, inverte o jogo, não responde e ainda dá um vexame, né? Então tem que ser brando para com todos, apto para instruir, paciente. Ai, acho que só de falar isso me dá uma impaciência, rapaz. Paciente, né? Quantas vezes você tem que falar a mesma coisa para aquele discípulo? Hã? Quantas vezes? Quantas vezes a pessoa vai chegar com o mesmo problema? Eu conheço alguns que costumam atribuir o problema do casamento ao outro, ao cônjuge. Então, o quadro é repetido. Chega, faz e começa a se queixar do outro. Começa a se queixar. As queixas eu já conheço de cor, já sei todas. Tá. E teve um dia que eu falei, querido, eu acho que a nossa conversa não vai funcionar. Vamos combinar o seguinte. Faz uma lista para mim dos seus problemas, o que você precisa mudar, porque a gente não pode mudar o seu cônjuge, a gente só pode mudar você que está no aconselhamento, você que está no discipular. Aquela pessoa ficou um pouco triste, ok?
Por quê? Tem que falar as mesmas coisas. Você fala e repete e fala de novo. Então você tem que ser o quê? Paciente. Sabe por que a gente tem que ser paciente? Porque Deus é paciente com a gente. Ok? Quantas vezes você foi confessar o mesmo pecado para Deus? Quantas vezes? Aquele, esse. Quantas vezes você chegou para Deus e falou, Deus, fiz de novo. Deus, não consegui segurar minha língua. Deus, olhei para onde eu não devia. Deus, pensei o que não devia. Quantas vezes? Quantas? Agora, quando a gente vai tratar os filhos de Deus, a gente tem pavio curto. Mas eu já te falei, rapaz, pô, tu não aprende. Mas Deus não fala assim com a gente. Por que a gente fala assim com os filhos dele? Ele está usando a gente para ser instrumento dele. Então ele está dizendo, olha, vou te dizer como é que você é meu instrumento. Brando para com todos, apto para instruir, paciente, na sua versão de sofredor, revista corrigida, não é isso? Apto para instruir, sofredor. Disciplinando, o que diz a sua? Disciplinando? Instruindo. É aquela palavra que quer dizer ensino, disciplina. Só que não é só um ensino verbal, entendeu? Ela tem um conjunto que vem, né? É o ensino que você traz, é a pergunta que você desafia, é o dever de casa, é o exemplo que você dá, né? É apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem. Olha só, por que Paulo falou agora com mansidão? Olha quantas palavras ele está usando para dizer a mesma coisa. Deve ser brando, paciente, sofredor, disciplinando com mansidão os que se opõem. Na sua aí diz o quê? Que se opõem a você? Os que resistem. Isso aqui, gente, muitas vezes eram pessoas que não concordavam com o ensino que estava sendo dado. Agora, gente, eu não sei vocês, mas eu fico pilhado. Se eu estou trazendo um ensino, a pessoa levanta e fala, não concordo com isso, não, isso aí nem é assim, é assado. E quando a pessoa tem uma boa base, você ainda senta e tem uma boa conversa. Mas às vezes é uma conversa tão sem pé nem cabeça que dá raiva. E era exatamente isso. Era conversa sem pé nem cabeça. E o Paulo recomenda, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda, ok? Não só o arrependimento, mas também o retorno à sensatez. Ok? Entra lá por trás, Paulo. Porque o que acontece? Quando o sujeito ele entra num desvio teológico, quando o cara assume uma teologia equivocada, o que acontece? Ele perde a comunhão com Deus e aquilo ali arrasta ele para uma série de outros pecados. Vou dar um exemplo aqui. A teologia neo-ortodoxa diz o seguinte, que as escrituras apresentam uma série de problemas, eles chamam de erros, nós chamamos de problemas, já que elas são como um livro que foi passado de geração em geração, como um telefone sem fio, e que, portanto, está sujeito a erros. E já que está sujeito a erros, você tem que ler o texto, que ainda se mantém sagrado, mas procurando extrair do texto a essência divina dela, sem se prender aos textos. A maneira bonita de dizer o seguinte, olha, está errado, vê lá o que você consegue extrair dali, porque aquilo ali é cheio de erro, ok? Então, uma vez que a pessoa se aproxime da Escritura e abrace essa teologia, ela teve um problema sério, porque a ortodoxia diz o quê? Que a Bíblia é inerrante, que a Bíblia é infalível, que a Bíblia está correta. E aí vem o neo-ortodoxo e fala, médio, não é bem assim. Tem lá os seus erros, ok? Tem que dar um desconto. Isso aí foi a mão do autor que derrapou. Qual o problema disso? Se tem um erro, pode ter 10. Aonde que eu vou dizer que é o errado? Eu vou te dizer onde eu vou dizer que é o errado. O errado é onde eu não quero obedecer. Ok? Eu não quero obedecer isso?
Então eu vou criar uma estrutura mental, uma estrutura teológica, eu vou fazer uma ginástica teológica para provar que aquilo ali está errado. Deu para pegar? E aí o que eu vou fazer? Eu vou justificar, por exemplo, minha vida homossexual. Estão me entendendo? Então, o desvio da doutrina, ela leva a pessoa a ficar cativa a pecados. E o retorno à doutrina liberta dos pecados. Olha o que diz o texto. 2 Timóteo 2, 24. Eu vou ler agora o 25 e 26. Disciplinando com mansidão os que se opõem, ok? Então, o sujeito que está se opondo à ortodoxia, à boa doutrina, à verdade, né? Na expectativa de que não só lhes conceda o arrependimento para conhecerem a verdade. Então, a pessoa que está no desvio, ela precisa se arrepender e retornar à verdade. Mas também o retorno à sensatez. Ela se tornou insensata. E o que tem que acontecer com ele? Quando ele volta à sensatez, livrando-se ele dos laços do diabo. Olha que coisa séria. Um desvio teológico, um desvio da doutrina, um desvio da verdade, faz com que a pessoa se torne cativa do diabo, fique presa pelo diabo, ok? Porque foram feitos cativos por ele para cumprirem a sua, de quem? Do cão, sua vontade. Então, muitas vezes, o líder ele vai estar diante de uma postura, diante dele tem uma pessoa que tem uma teologia equivocada, que está enganado, que entendeu mal ou que foi mal informada. Essa pessoa, às vezes, é arrogante, essa pessoa, às vezes, é agressiva, essas pessoas, às vezes, são influentes, ok? No meio da congregação e querem travar uma disputa. Elas querem provar que elas estão certas. Então, elas anseiam pela briga. Não sei quantos aqui já viram um debate evangélico. É ou não é lamentável? Alguém aqui já ficou cheio do Espírito depois de ver um debate evangélico? A vergonha. É isso que Paulo está falando. Né? E aí Paulo dá a fórmula para você poder se livrar disso. É necessário que o servo do Senhor não viva a contender, não pode ser um estilo de vida, ok? Ele deve ser brando para com todos, seja o bom discípulo, seja o discípulo agradável, seja aquele discípulo chato, seja aquele discípulo arrogante, seja aquele discípulo entrão, seja aquele discípulo metido, ok? Deve ser brando para com todos. Eu estou falando aqui, cada vez que eu falo, vem na minha mente um fato, né? Alguns que eu acertei e outros que eu não acertei, não, que eu não fui tão brando como deveria. Tá? Mas esse é o padrão da Escritura é alto. A gente sempre apresenta o padrão. O padrão mexe com a gente e mexe com vocês. Tá? Paciente, disciplinando com mansidão. Porque se você perde a paciência, você bate boca. Aí você desce no nível que ele está esperando que você desça. Ok? Disciplinando com mansidão os que se opõem. Vou usar a figura que eu uso quando eu falo de criação de filhos. Você vem dirigindo em alta velocidade. Daqui a pouco o guarda te para. Quem fica nervoso? Quem está dirigindo em alta velocidade ou o guarda? Ok? O guarda perde a paciência? Não, o guarda está tranquilo. O guarda está fazendo o trabalho dele. Então, o trabalho do líder de célula, o trabalho do pastor, o trabalho qual é? Corrigir com mansidão os que se opõem. Ele não tem que se exaltar. Já é esperado, gente. Já é esperado que haja oposições. Já é esperado que o sujeito passe em alta velocidade numa pista que não era para correr. Já é esperado. Você tem que simplesmente agir como o policial age. Ah, então, meu querido, vamos combinar então o seguinte. Quando tiver uma exposição pública, quando eu estiver falando em público, você não interrompa. Você só fale se a palavra lhe for passada. Ao terminar o nosso encontro, eu vou estar à sua disposição para tirar qualquer dúvida. Ok? Então você pontuou, colocou.
Ah, é uma reunião menor, é a reunião de tirar dúvidas, ok. Então você pode dar a palavra a ele. Mas ele não pode monopolizar a conversa, ele não pode monopolizar a célula, por exemplo. Você pode receber na sua célula, por exemplo, uma pessoa que tem uma visão muito diferente, uma pessoa com uma versão espiritualista. Pode ser. E se ela chegar com essa visão, o que você vai fazer? Vai permitir que ela fale, ok, não vai bater de frente, vai tomar a palavra, se necessário, vai abrir para outras pessoas falarem, porque talvez as outras pessoas tragam a resposta que ela precisa, não precisa vir de você, então você não vai massacrar, a resposta vai vir no próprio grupo, na célula, e se não vier a resposta, você fala o oposto do que ela falou, sem dizer, não, você está falando errado, e não é nada disso, você não fala isso. Você vai com mansidão, com brandura, com paciência e corrige, traz a palavra, traz a verdade. Pode ser que o Espírito Santo convença ela. Olha só, vai que ele convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E aí acontece isso que nós vimos aqui, ó. Conceda o arrependimento para conhecer plenamente a verdade. Talvez já conhecia um pedacinho da verdade, mas agora conhece plenamente a verdade e retorna à sensatez. Parece que a sobriedade vem, a pessoa cai em si, né? Aquela ação maligna que estava em cima dela por causa da brecha do engano vai embora e ela fica solta para fazer o quê? Para obedecer a Deus, para viver uma vida de santidade. E essa é a fórmula, é dessa maneira que o Senhor tem nos desafiado. Então nós terminamos aí o capítulo 2 de 2 de Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo. E eu quero só ler o 2 Timóteo 4, que é o nosso, se eu não me engano, 4:5 ou 4:15. Não, 4:5. 2 Timóteo 4:5, que temos lido como um resumo do livro. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz um trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério, ok? Boa noite, até a próxima.